Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta, né? Falar um pouquinho hoje dessa crise política, né? Aliás, crise política não, crise econômica, crise política, crise ética, crise moral que atingiu o Brasil, né? Todos os setores, né? Mas um especial está me chamando a atenção, né? As pessoas agora, né? Estão querendo, esses que são indiciados pela Procuradoria-Geral da República por possível envolvimento em atos de corrupção, né? Estão querendo conseguir o tal foro privilegiado, né, que é uma excrescência, isso é um absurdo, né, para ir e ser julgado direto no Supremo. Por que isso, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que é a principal corte do país, né, devia dar o exemplo, está servindo de exemplo de impunidade, né? Isso tem que se tomar uma providência, porque, por exemplo, na questão da Operação Lava Jato, os presos sem foro privilegiado que estão lá em Curitiba estão sendo julgados, estão sendo condenados, outros absolvidos, mas a coisa está andando. É por isso que esses que estão indiciados, que têm condição de conseguir, querem ir para o Supremo, porque no Supremo está desde 2014, nenhum político foi julgado ainda, né? Isso dá uma impressão, né, de injustiça, né, de corporativismo, que tem que ser muito bem olhado, porque a desmoralização do Supremo é visível nesses casos. Agora, ontem foi o governador de Minas que botou a mulher dele lá na secretaria, né, para poder ela conseguir esse tal de foro privilegiado, que tem que fazer uma reforma séria nesse país, acabar com esse negócio de foro privilegiado, prisão especial. Que negócio de prisão especial é isso para doutor? Esse devia ser... Entendeu? Que a Constituição diz que existe isonomia perante a lei, todos são iguais. Isso é herança nossa do absolutismo português ainda, né? É por isso que esse país tem sérios problemas que nunca são resolvidos, né? Entendeu? A gente não consegue ser igualitário, né, perante a lei, como diz a Constituição. Uma vergonha isso. O Supremo Tribunal Federal passando na boca da população como um celeiro de impunidade, quando lá no caso do Mensalão foi o contrário, né? As pessoas, todo mundo dos que foram condenados, a maioria questionava por que foi julgado direto no Supremo. Hoje inverteu essa situação, né? Tem que se parar muito para pensar onde a gente está caminhando com as instituições, né? Porque o que nós precisamos, e está começando a acontecer, é um longo processo, e o Ministério Público é uma dessas, a própria Polícia Federal, né? As instituições brasileiras estão começando a se solidificar, as instituições de Estado, que nós nunca tivemos isso. Tem muita coisa pela frente ainda, acabar com esses milhares de cargos de confiança, essas bandalheiras, né? Alguns vão ser ministros aí agora por uma semana. Aí você deve se perguntar, mas por que o cara vai ficar lá sendo ministro uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês? Porque ele sai de lá, tem a tal da quarentena, ele fica 6 meses recebendo salário ainda, porque não pode ir para a iniciativa privada, né? E a população pagando, o país nessa crise toda, né? Então tem muita coisa para mudar, né? Mas estamos começando, né? Comete-se erros, comete-se injustiça, mas não pode parar o processo, né? E isso eu acho que não tem mais solução, né? Nós estamos seguindo em frente, porque nos países mais maduros, né, de democracia mais madura, muda-se o presidente, mas a máquina do Estado, né? As instituições são sólidas, né? Não importa quem seja, por exemplo, nos Estados Unidos, se seja do Partido Democrata, se seja do Republicano, né? A máquina estatal continua, né? Não tem aqui no Brasil não, o cara entra para presidente, tira 50 mil pessoas, bota mais 50 no lugar, muda, cria-se não sei quantos ministérios, diminui, e essas coisas que a gente tem que ir aperfeiçoando com o tempo, e só muda se o povo cobrar. Não se iludam, sem cobrança da população nada muda. O político só funciona sob pressão, senão eles só vão ver o interesse deles. E não é só no Brasil, não. Eu sei, as pessoas, o brasileiro não sabe votar. Não é verdade isso, né? Às vezes erra, as pessoas erram, todo mundo erra, a população erra. Nos Estados Unidos mesmo, como exemplo, o George Bush, que é um jumento filho, né, foi eleito e reeleito. Inclusive, eles prezam tantas as instituições que, para preservar a instituição, a segunda eleição dele foi claramente roubada em Miami, né, que ele ganhou para a margem mínima e ganhou em Miami, porque o irmão dele era governador de lá e armou tudo. Mas eles, para preservar as instituições, até o oponente dele aceitou a derrota, né? Então,
é isso, né? A gente estamos num processo aí complicado, né? Muito difícil, mas eu creio que nós vamos sair melhor disso, né? Agora, com participação da população cobrando por mais clareza nos atos governamentais, que o Estado cumpra as suas obrigações constitucionais, que aqui no Brasil não cumpre, né? Fica se discutindo muito, né? Eu tenho amigos dos dois lados, né? A esquerda e a direita. A esquerda diz que nós temos Estado de menos, a direita diz que temos Estado de mais. Né? Pois eu digo que nós temos Estado de menos, onde ele é essencial e fundamental. E de mais, onde ele é necessário, né? Numa burocracia, na máquina burocrática pesada, obesa, cara, corrupta e ineficiente. É isso que nós estamos. Mas estamos mudando, né? Estamos mudando e. Agora temos que cobrar. Esse negócio do Supremo está uma vergonha. Como é que aqueles ministros, homens são responsáveis pelo destino da justiça do país? Eu aceito essas coisas que estão se passando aí, né? Pessoas querendo foram privilegiadas para não ser julgado na primeira instância, né? Muito por causa da atuação do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro lá em Curitiba, né? Então, é isso aí, né? Vamos continuar lutando, né? Às vezes dá um desânimo danado, a crise é grande, a gente acha que nada muda, mas muda sim, as coisas estão mudando. E depende do povo brasileiro que essas mudanças para melhor continuam. Porque para mudar para pior sempre muda, né? É fácil para caramba. Então é isso aí, um abraço.